Olá, meus amigos do canal Cidadão Celestial, tudo bem? Sejam bem-vindos mais uma vez aqui ao nosso canal, uma grande alegria poder recebê-los aqui, para juntos nós tirarmos um tempo e estudarmos a Palavra de Deus. Desde já eu quero te convidar, caso você não é inscrito aqui no canal, que você possa se inscrever. E se caso você esteja gostando dos nossos vídeos, dos nossos conteúdos, que você possa compartilhar com outras pessoas, para que assim mais pessoas possam aprender da palavra de Deus, porque esse é o nosso objetivo aqui no canal. Nosso objetivo é estudar a Bíblia de forma profunda, de forma séria, e assim a gente possa aprender cada vez mais da palavra do Senhor. Bom, faz alguns dias que eu coloquei um vídeo aqui no canal, que é esse vídeo aqui, ó, respondendo a um questionamento, uma acusação que é feita contra a igreja na qual eu pertenço, que é a Igreja Adventista do Sétimo Dia, onde as pessoas nos acusam de ser uma seita. E entre outros motivos para nos acusarem de ser uma seita, está a questão do dom de profecia. Nós, adventistas do sétimo dia, acreditamos que o dom de profecia ele se manifestou na vida de Ellen White, né? E então a vida dela foi manifesta, ou melhor, na vida dela foi manifesto o dom de profecia dado pelo Espírito Santo, e nós acreditamos que ela, inspirada pelo Espírito Santo, escreveu diversos livros, artigos, de acordo com as visões e sonhos que ela teve, que vieram diretamente da parte de Deus. E aí, por conta disso, então, por nós acreditarmos que Ellen White é inspirada pelo Espírito Santo, que ela recebeu o dom de profecia, nós somos acusados, entre outras questões também, de sermos uma seita. E nesse vídeo que eu gravei, já algumas semanas atrás, se caso você não assistiu, convido você para que assista esse vídeo na íntegra, e você vai ver que ali eu respondo, né, eu dou ali alguns motivos para dizer que é um equívoco dizer que a Igreja Adventista é uma seita, porque a nossa igreja é um movimento aberto, né? Aquilo que a gente prega, aquilo que a gente ensina, aquilo que a gente acredita é ensinado de forma aberta para todas as pessoas. Então a Igreja Adventista não é uma seita, né? E o dom de profecia, ele está na Bíblia, né? O dom de profecia se manifestou na vida de diversas pessoas no Antigo e no Novo Testamento, e ele vai se manifestar no final dos tempos, onde o tempo em que nós estamos vivendo hoje, né? E há motivos suficientes, há muita base bíblica para nós acreditarmos que Ellen White é uma profeta verdadeira, porque a própria Bíblia apresenta os testes, né, para serem aplicados a um profeta, para você saber se aquele profeta é verdadeiro ou não. Pois bem, aí nesse vídeo que eu gravei, algumas pessoas colocaram diversos comentários, e aí eu achei interessante alguns comentários que foram colocados nesse vídeo acerca de alguns questionamentos. E no vídeo de hoje eu quero pegar mais um desses comentários e fazer ali uma breve análise bem rápida em cima do que as pessoas colocaram de comentário nesse vídeo. E aí eu quero mostrar para vocês um comentário, que é esse daqui, eu vou colocar aqui na tela para a gente ler juntos, onde um irmão ele pegou um texto de Ellen White no livro Testemunhos Seletos, volume 3, página 22, onde ela diz o seguinte: santificar o sábado ao Senhor importa em salvação eterna. Ok? Então ela escreveu isso no livro Testemunhos Seletos, volume 3, página 22. E aí embaixo ele diz o seguinte: a Bíblia diz que somos salvos pelo quê? Pela guarda do sábado? Porque pela graça sois salvos mediante a fé. Aqui ele já está citando Efésios capítulo 2, verso 8. Não é pelo que eu faço, porque não é meu, é um presente de Deus. E aí embaixo ele diz, enfim, fica a pergunta, a Igreja Adventista, né, a IASD, Igreja Adventista do Sétimo Dia, muda a base bíblica ou não? Então, qual que é a implicação aqui, né, nesse comentário? Qual que é a acusação? Ele pegou esse texto de Ellen White, dizendo que santificar o sábado ao Senhor importa em salvação eterna. Ele está querendo dizer que a Igreja Adventista ensina que se você não guardar o sábado, ou seja, se você não obedecer a este mandamento, você está perdido, né? Você está perdido, e com isso ele está querendo dizer o quê? Que a igreja ensina salvação pela lei, salvação pelas obras e não pela graça.
Aí eu quero comentar a respeito disso. Será que é isso mesmo? Será que nós adventistas ensinamos que é somente aqueles que guardam o sábado é que vão se salvar? O que Ellen White está querendo dizer com esse texto? Santificar o sábado ao Senhor importa em salvação eterna. Eu quero começar dizendo o seguinte. Normalmente as pessoas que criticam a igreja adventista, que nos acusam de ensinar salvação pelas obras ou salvação pela lei, são pessoas que vão dizer que a lei ela foi abolida, que a lei de Deus ela foi abolida, que parte do Antigo Testamento, ou a grande maioria do Antigo Testamento foi abolido, que nós não precisamos mais guardar a lei porque o Senhor Jesus Cristo veio e ele morreu na cruz, e porque ele morreu na cruz a lei de Deus foi abolida. E eu quero dizer para vocês que isso é uma grande mentira, é uma grande falácia, é um grande engano. O Senhor Jesus, quando a gente vai ali para o livro de Mateus, no capítulo 5, se você tiver com a sua Bíblia aí e quiser acompanhar a leitura do texto, o Senhor Jesus ele diz ali em Mateus capítulo 5, no verso 17, não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, eu vim para cumprir. E no verso 18 ele vai dizer, porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nenhum i ou um tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Então o próprio Cristo está dizendo aqui que a lei, ele não veio para abolir a lei, mas ele veio para cumprir a lei. Ele veio justamente para ampliar o significado, o sentido da lei. Então essa ideia de que a lei ela foi abolida já cai por terra aqui. Jesus ele não veio para abolir a lei. E obviamente que nós adventistas não acreditamos nisso. Nós acreditamos que a lei de Deus é uma transcrição do seu caráter e Deus ele não muda. Uma vez que ele deu a lei no Antigo Testamento, ela permanece até o fim dos tempos e ela vai permanecer durante toda a eternidade. A lei de Deus ela já existia antes mesmo do pecado. Por que a gente sabe disso? Porque Lúcifer ele foi expulso do céu porque ele transgrediu a lei. Então, significa que no céu, obviamente, quando Deus ele criou os anjos ali, não existia pecado. Então, a lei de Deus ela já existia. Então, as pessoas que fazem esse tipo de acusação ou criticam a igreja, dizendo que a igreja adventista ensina a salvação pela lei, eles fazem uma confusão, na verdade, entre a questão da fé e das obras. Entre a graça e a lei. Eles querem dizer que uma coisa anula a outra, mas na verdade não é assim que funciona. Na Bíblia, graça e lei, elas caminham juntas. Fé e obras, elas caminham juntas. E isso é amplamente demonstrado em toda a Bíblia. Então, eu quero ler um outro texto de Ellen White que está no livro Fé e Obras, na página 18. Essa é uma versão que eu peguei pela internet. Eu vou colocar aqui o trecho desse livro que ela diz o seguinte, olha só, preste atenção. Se o homem não pode, por qualquer de suas boas obras, merecer a salvação, então ela tem de ser inteiramente pela graça recebida pelo homem como pecador, porque ele aceita Jesus e crê nele. A salvação é inteiramente um dom gratuito. A justificação pela fé está fora de controvérsia. E toda essa discussão estará terminada logo que seja estabelecida a questão de que os méritos do homem caído em suas boas obras jamais poderão obter a vida eterna para ele. Então, olha o que Ellen White está dizendo. Ela está dizendo que a salvação é inteiramente um dom gratuito. Ela diz, o homem não pode, por qualquer de suas boas obras, merecer a salvação. Então, se ela está dizendo, lá no texto que foi colocado no comentário do vídeo, santificar o sábado ao Senhor importa em salvação eterna, e aqui ela já está dizendo que a salvação é inteiramente de graça, que as boas obras dos homens, as boas obras que a gente pratica, não têm efeito salvífico, será que ela está entrando então em contradição? É óbvio que não, ela não está entrando em contradição. E aí eu quero comentar em cima do texto que o irmão colocou no comentário, como complemento daquilo que ele escreveu, que está lá em Efésios, no capítulo 2, e o verso 8,
É um texto muito conhecido da palavra de Deus, né? Vamos ler juntos esse texto. Está escrito o seguinte, ó, Efésios 2, capítulo 8. Vamos ler até o capítulo 2, melhor dizendo, do verso 8 até o verso 10. Está escrito o seguinte: porque pela graça sois salvos mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Não de obras, para que ninguém se glorie. Ok. Então aqui é um entendimento que Ellen White escreveu lá no livro Fé e Obras, está em de pleno acordo com o que está escrito aqui em Efésios capítulo 2, versos 8 e 9. Pela graça nós somos salvos mediante a fé em Cristo. Isso não vem de nós, isso é um dom de Deus, é um dom gratuitamente dado por Deus. Só que as pessoas se esquecem de ler o verso 10. E quando eu digo que não existe conflito entre graça e lei, entre fé na graça de Jesus e obras, é porque quando a gente lê o verso 10, você entende o papel das obras na vida do cristão. O verso 10 diz o seguinte: pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais de antemão Deus preparou para que andássemos nelas. Então, aqui está o papel das obras. Então, como que funciona o plano de salvação na nossa vida? O Senhor Jesus, ele nos salva de graça, mediante a fé. Nós somos salvos, né, no sacrifício dele. Nós somos salvos pela fé. E uma vez salvos por Jesus, ele inicia um processo de santificação na nossa vida, onde ele escreve na nossa mente, no nosso coração, a sua lei. E a partir daí, então, nós somos, como o texto está dizendo, vamos ler de novo, ó, somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Então, uma vez salvos pela graça, nós passamos a viver em novidade de vida, em obediência à lei de Deus. Não tem como uma pessoa salva em Cristo não obedecer à lei de Deus. Não iniciar ali um processo de santificação. É claro que nós somos pecadores imperfeitos, e nesse processo de santificação que leva toda a vida, a gente escorrega, a gente tropeça aqui e ali, mas o nosso Deus está ali, ao nosso lado, ele segura na nossa mão, ele nos perdoa, e nós continuamos seguindo, trilhando esse caminho, que é o caminho da perfeição, entende? Então você vê que esse texto ele mostra de forma muito clara que não existe conflito entre fé e obras, entre lei, entre graça e lei. As duas coisas andam juntas. E é exatamente isso que Ellen White está dizendo. Santificar o sábado ao Senhor importa em salvação eterna. Por que ele está dizendo isso? Está dizendo que ao santificar o sábado eu vou ser salvo? Não é isso que ela está dizendo. Ela está dizendo que se eu não santificar o sábado, sabendo, tendo consciência de que o Espírito Santo colocou isso na minha mente e no meu coração, de que o sábado, por ser o mandamento do decálogo, né, ele está no centro do decálogo, é o quarto mandamento dos 10 mandamentos. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. Se eu aceito a Jesus, mas eu rejeito o mandamento, tem como eu me salvar? Eu pergunto para você que está me assistindo. Tem como eu dizer que eu aceitei Jesus e eu rejeitar um mandamento, uma coisa que ele me manda obedecer? Você pode pegar o sábado e trocar por outro mandamento. Por exemplo, vamos imaginar que a Ellen White tem escrito o seguinte: não matar importa em salvação eterna. Está dizendo que se eu não matar, eu vou ser salvo por causa disso? Não, eu sou salvo pela graça. Eu sou salvo pela fé no sacrifício de Jesus. Porém, como que eu posso dizer que sou salvo se eu continuo matando? Ou se eu continuo roubando? Ou se eu continuo adulterando? Então por que Ellen White ela enfatiza aqui a questão do sábado nesse texto? Porque o sábado é um mandamento que foi esquecido pelo homem. É um mandamento que foi pisado a pés durante séculos. E a Igreja Adventista do Sétimo Dia é um movimento de reforma. É um movimento que vem dizer ao mundo e para as pessoas que nós devemos obedecer o mandamento do sábado. Porque o mandamento do sábado ele indica claramente quem é o Criador. Aliás, eu até depois quero fazer um vídeo falando sobre isso.
Por que as pessoas hoje, a maioria dos cristãos não obedecem o mandamento do sábado? Porque elas se esqueceram. O inimigo ele fez um trabalho na mente das pessoas de fazer com que as pessoas se esqueçam de quem é o Criador. Nós somos criados por Deus. Parece que essa teoria da evolução é de Charles Darwin, né? Que vem na modernidade agora. Ele escreveu o livro A Origem das Espécies no ano de 1859. Parece que isso entrou na mente das pessoas de um jeito que elas se esqueceram que Deus é o Criador. E por isso, por tabela, elas rejeitam o mandamento do sábado. Então, Ellen White ela está simplesmente dizendo que santificar o sábado importa em salvação eterna, no sentido de que, por ser um mandamento da lei de Deus, se eu rejeito esse mandamento, provavelmente, assim como se eu rejeitar qualquer outro mandamento, não tem como eu me salvar. Né? Eu estou sendo mentiroso se eu digo que aceitei Jesus como Salvador e não obedeço seus mandamentos. Aliás, eu quero ler mais 2 textos com vocês nessa nossa reflexão. O primeiro deles está no Evangelho de João, no capítulo 14, e o verso 15, onde o Senhor Jesus ele diz o seguinte, olha só. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. Então, olha só. O que Jesus está dizendo aqui? Se você me ama, se você me aceita como Salvador, se você me aceita, né, se você tem fé no meu sacrifício, o que automaticamente você vai fazer? É aquilo que está em Efésios capítulo 2, verso 10. Você vai andar nas boas obras que Deus preparou para você. Você vai guardar os mandamentos de Deus. Você está vendo que não tem conflito aqui entre graça e lei? Agora, quando a gente vai lá para a primeira carta de João, no capítulo 2 e o verso 4, o texto diz o seguinte: aquele que diz, eu o conheço e não guardo os seus mandamentos, é mentiroso, e nele não está a verdade. Então olha que texto forte isso. Como que uma pessoa que diz que é cristã, que diz que aceitou Jesus como Salvador, não guarda os seus mandamentos? A Bíblia está dizendo que essa pessoa é mentirosa. Agora, quando a gente vai para o Apocalipse, lá no capítulo 21 e o verso 27, quando João ele escreve no Apocalipse a respeito da Nova Jerusalém, olha o que ele vai dizer no verso 27 do capítulo 21. Nela, ou seja, na cidade, jamais penetrará coisa alguma contaminada, nem o que pratica abominação e mentira, mas somente os escritos no livro da vida do Cordeiro. Então, meus amigos, o que a palavra de Deus está nos dizendo? Que aquele que diz que aceitou Jesus como Salvador e rejeita os seus mandamentos, e rejeita o mandamento do sábado, isso importa sim salvação eterna. Tá vendo que não é Ellen White que diz, mas é a Bíblia que diz, e ela, inspirada pelo Espírito Santo, ela escreve isso nos seus escritos? Então nós precisamos tomar uma decisão. E você que está me assistindo aqui, se caso você ainda tem dúvida com relação a esse assunto, ainda tem dúvida com relação à questão da guarda do sábado, isso está claramente descrito na palavra de Deus. A palavra de Deus nos diz que nós devemos sim santificar o sábado, e santificar o sábado importa sim salvação eterna. Porque, como eu falei e repito mais uma vez, não tem como eu que aceitei Jesus como Salvador rejeitar um mandamento que o próprio Jesus nos dá para obedecer. Então o meu apelo para esse irmão, né, que colocou esse comentário, e para todas as pessoas que estão nos assistindo, é que nós devemos obedecer os mandamentos de Deus. Devemos guardar os mandamentos de Deus, inclusive o mandamento do sábado, onde o Senhor nos deixa esse mandamento, que é o mandamento que nos aponta para o Criador. Por que nós guardamos e obedecemos o sábado? Porque o sábado é o mandamento que aponta para o Criador, aquele que criou todas as coisas. Então, que essa palavra possa estar no nosso coração, possa estar na nossa mente. E que eu espero que com esse pequeno e breve estudo que nós fizemos aqui, você possa compreender que não existe conflito entre graça e lei, entre fé e obras. As duas coisas andam juntas. Primeiro nós aceitamos Jesus como Salvador. E depois ele escreve a sua lei na nossa mente e no nosso coração, para que a gente possa
andar nos seus caminhos conforme a sua justiça, obedecendo os seus mandamentos, que são uma transcrição do seu caráter. Tá bom? Que Deus abençoe você, que Deus abençoe sua família. Se caso você tenha gostado desse vídeo, você possa compartilhar com outras pessoas, se inscrever aqui no nosso canal, ativar o sininho das notificações, curtir, comentar também aqui os nossos vídeos, e para que você assim possa acompanhar os conteúdos que a gente vai postando aqui sempre para o nosso crescimento na palavra de Deus. Um forte abraço, que Deus abençoe você e até o nosso próximo vídeo.